Olá, caros colegas, boa noite, seguidores da página Serviço Social Brasil, colegas de profissão, estudantes do Serviço Social e também alunos da plataforma Ideia Criativa Curso, pessoas que eu oriento a nível de TCC, monografias, mestrados, enfim, todos os amigos, colegas e conhecidos. Estou agora provocando um novo tema de debate em defesa das propostas de discussão da diversidade de gênero no contexto escolar. Para iniciar essa proposta de debate, gostaria de dizer o seguinte: primeiro, quero eleger aqui alguns movimentos sociais para fazer algumas comparações de defesa entre eles. Vamos lá? Eu vou escolher então aqui o movimento pelas africanidades, movimento social dos negros pela africanidade, movimento social sem terra, MST. Vou escolher aqui também o movimento feminista, o movimento das mulheres. Vou eleger aqui também o movimento evangélico, que é um movimento, queira ou não, um movimento religioso, vamos dizer assim, o movimento e o movimento LGBT, que está diretamente relacionado com a perspectiva do gênero. E nós trabalhamos com direitos, certo? Então nós somos assistentes sociais e nossa principal matéria-prima de trabalho são as multifacetadas expressões da questão social que se manifestam pela negação dos direitos. E uma das expressões da questão social é o preconceito, a exclusão, a violência contra as minorias, a exploração das minorias e a negação do espaço às minorias para se tornarem sujeitos autônomos, emancipados e empoderados. Então, se nós viabilizamos direitos e nós temos como premissa do Código de Ética, princípio fundamental ético do nosso Código de Ética, o empenho no combate a todo tipo de preconceito, então nós temos e também o apoio a todos os movimentos sociais. Então nós temos na gênese, na raiz estrutural da nossa profissão, a obrigação de apoiar, em primeiro lugar, os movimentos sociais, em segundo lugar, as minorias e, em terceiro lugar, o empenho ao combate a todo tipo de preconceito. Bom, para poder explicar o motivo do porquê eu defendo, enquanto assistente social, a discussão da diversidade de gênero no contexto escolar, e veja bem que eu fiz questão de não utilizar a palavra ideologia de gênero, já que ela assumiu um contexto totalmente estereotipado da realidade, com objetivos e posições totalmente antagônicas ao exercício profissional e ao direito das liberdades individuais. Então vamos lá, tenta acompanhar o raciocínio comigo. Vamos supor que um movimento religioso decida fazer passeatas, movimentos midiáticos para incluir a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas. Eu sou contra ou sou a favor? Minha pergunta: o que é que você acha? Pense, reflita, deduza, maquina, responda. Eu, professor Davi Barbosa, sou totalmente a favor do ensino religioso às pessoas que têm religião. Os países que têm dado certo, como Suécia, Finlândia, Noruega, etc., têm o ensino religioso na sua grade curricular. Principalmente o número 1 em questões de educação, que é a Finlândia, tem o ensino religioso na sua grade curricular. Ora, eu sou defensor de que, se um movimento social luta pelos seus direitos, eu, enquanto assistente social, também tenho que lutar em favor deste movimento social, desta categoria coletiva de sujeitos, indivíduos que estão na busca do empoderamento daquilo que acreditam ser bom para si. Então eu sou defensor desse movimento social que estará lutando para incluir o ensino religioso às pessoas com a sua religião que estão na escola. Se o movimento negro decide que tem que ter ensino sobre africanidades e culto, candomblé, enfim, todas as raízes das africanidades têm que ser ensinadas na escola, já que eles são sujeitos de direitos aqui no Brasil, eu sou defensor também dessas pessoas. Eu sou defensor do direito delas se expressarem, delas escolherem o que elas querem para si. Se um grupo de pessoas da maçonaria decide que tem que ter um período, ou um dia da semana, ou uma matéria na escola, para se discutir a simbologia da maçonaria na escola, é um direito coletivo, eles estão lutando para incluir isso, é um direito para eles, é um direito deles e para eles, não intervém no direito das outras pessoas. Eu também
sou favorável a esse direito, vou lutar junto com esse movimento para que seja incluído no contexto escolar a discussão sobre a simbologia da maçonaria ou qualquer outro conteúdo que venha a respeito da maçonaria, já que é um interesse dessa coletividade, dessa categoria. Se um movimento feminista decide que quer que no contexto escolar seja discutido sobre violência doméstica, violência contra a mulher, sobre feminicídio, e esse movimento luta por isso, eu também vou defender que o feminismo tenha esse direito de ter incluído no contexto escolar a discussão, para que ele não fique excluído do processo histórico, para que eles não fiquem excluídos do contexto escolar, do contexto de formação acadêmica, para que isso seja conhecido das pessoas, até mesmo para que haja uma superação das questões de preconceito. Se um movimento chamado Movimento LGBT decide lutar para que seja estudado, discutido nas escolas a questão da diversidade de gênero, eu também tenho a obrigação de defender, já que eu sou assistente social e o Código de Ética me cobra isso como postura ética e profissional. O que é que eu não defendo? Eu não defendo, por exemplo, o movimento MST decidir que vai criar uma matéria para violar o direito dos negros. Eu não defendo, por exemplo, que o movimento dos negros vai criar uma discussão, um embate para violar o direito dos religiosos. Eu não defendo, por exemplo, um movimento LGBT que vai se intrometer no direito dos religiosos, como também não defendo os religiosos criarem um movimento que tenta infringir, negar e violar o direito do movimento LGBT. Isso não é democrático, isso não são movimentos sociais. É por isso que nós estamos aqui para apoiar todos os movimentos sociais democráticos. E quando nós analisamos um movimento social de um grupo coletivo de pessoas que luta em prol dos seus direitos, é o nosso dever defender essa luta até o fim, em todas as formas que nós pudermos. Quando nós observamos que um grupo está se comportando de forma moralista, tentando impor a sua ideologia, a sua crença a terceiros e a outras pessoas de forma totalmente arbitrária e autoritária, invadindo o espaço de direito democrático e violando as liberdades individuais da outra pessoa, aí nós não defendemos. Então, enquanto assistente social, quero deixar bem claro que eu expliquei aqui a introdução e agora vou explicar por que eu defendo que as questões de diversidade de gênero têm que compor o currículo escolar de todas as escolas do Brasil. Esperneie quem quiser, assim como também acho viável e necessário que haja ensino religioso na escola, porque são direitos que precisam ser viabilizados. Cada grupo coletivo, cada movimento social tem que lutar por seus direitos. O que não pode é um grupo coletivo, um grupo social, um movimento social, um grupo de pessoas começar a lutar para violar o direito do outro grupo. Isso não tem nenhum cabimento, não tem lógica e isso eu não posso apoiar. Então, quando eu vejo o que aconteceu com a senhora Butler, que veio no Brasil falar sobre diversidade de gênero, isso foi uma vergonha para o nosso país. Mostrou o quanto o nosso país é raso, superficial, sem cultura, sem fundamentação, o quanto os religiosos desse país têm uma fé pequena, uma fé medíocre, porque acreditam que uma simples discussão na escola, uma simples matéria na escola será capaz de reeducar os seus filhos ou de discipular os seus filhos, doutrinar os seus filhos. Ora, se os seus filhos são tão mal educados em casa, a educação doméstica é tão deficiente que você tem medo dele ir para a escola e essa educação ser minada na escola, então não tem futuro para você. Você realmente não tem outra escolha. Quem vai aliciar seu filho são os traficantes de droga, quem vai aliciar seu filho é quem tem tempo para ele. Porque quem tem filhos que realmente recebe afetividade em casa não tem problema, precisa ter medo do filho ir para a escola ou receber qualquer que seja a influência. E também é uma questão que a orientação sexual e a escolha opcional dessa orientação, existem vários fatores que explicam isso já biológica e cientificamente. Não há muito que se possa fazer em questões religiosas ou não religiosas, seja ateu, seja religioso. Eu conheço hoje muitos filhos de religiosos da mais fina estirpe que se orientaram como transexuais, pansexuais, homossexuais, enfim, não existe uma regra para criar uma segregação, uma exclusão nesse princípio. A outra questão que eu gostaria de expor aqui para vocês é que a homossexualidade ela sempre fez parte da história da humanidade. Para quem acredita e quem segue a corrente do darwinismo, desde os tempos das cavernas se vê
nos afrescos e nas descobertas arqueológicas que o princípio da diversidade de gênero já existia lá. A gente pode estudar, por exemplo, os macacos bonobos, que também praticam o sexo livremente entre eles, e muitos outros tipos de animais, e podemos ver que, para quem acredita no criacionismo, que parte aí do princípio de Gênesis, pode acompanhar que durante todo o processo histórico sempre houve a homossexualidade. Tivemos na história cidades inteiras que só residiam ali homossexuais ou lésbicas, é o caso das ilhas Homos e Lesbos, que deu origem a esse estudo. Então eu sou favorável à discussão da diversidade de gênero. Agora, eu gostaria de perguntar a essas 30 pessoas, que já foram 50, né? E uns 20 já saíram. Devem ter considerado o assunto desnecessário, entraram e saíram da live. Muito obrigado por ter entrado, e eu lamento que você tenha saído. Mas vamos pensar o seguinte: as pessoas deviam pensar no outro enquanto ser humano e parar de querer controlar a vida alheia. Nenhum de vocês, desse grupo, dessa página, dessa live, ou do Brasil todo, gosta que outras pessoas se intrometam na sua vida. Quando alguém resolve dar um pitaco sobre a sua vida privada, sobre as suas decisões, você logo se irrita e já tem uma resposta na ponta da língua para dar às pessoas. Então, por que é que vocês têm dificuldade de respeitar o direito dos outros serem o que quiserem e escolherem o que quiserem? Essa invasão da vida alheia, essa doutrinação da vida alheia, ela não bate com nenhum princípio ético, com nenhum princípio moral e com nenhum princípio religioso. Muito pelo contrário, ela fere o princípio ético, fere o princípio moral e fere o princípio religioso, todos os princípios religiosos, sejam eles quais forem. Seja você muçulmano, seja você budista, seja você candomblessista, seja você... A sua religião só diz respeito a você e às quatro paredes da sua igreja. E se alguém, pelo seu exemplo de vida, algum dia dizer: você faz parte de qual religião, gostaria de frequentar a sua igreja, aí sim essa pessoa tem que lhe ouvir, tem que ser disciplinada por você, tem que ser doutrinada por você. E se ela for para a igreja e levantar a mão, fazendo sua profissão de fé, então ela passa a ter obrigação com as doutrinas da sua igreja. Agora, eu não tenho obrigação nenhuma com a doutrina da sua igreja. As pessoas do movimento LGBT não lhe devem satisfação nenhuma em relação às doutrinas da sua igreja. E se seu filho vai se tornar aluno deles, ainda bem que vai, porque ele estudou e se qualificou. Mas poderia ser alguém da sua igreja, um religioso da sua igreja, que também poderia ter lido a Bíblia, mas além de ler a Bíblia, o Alcorão, o Sutra, poderia também ter se tornado um acadêmico e ocupado um lugar nas escolas para também ensinar. O mundo é livre para todas as pessoas estudam e se formam. Agora, o que você não pode achar é que não deve ter professor homossexual, você não pode achar que não deve ter professor religioso, crente, que não deve ter professor ateu. Isso é preconceito. A diversidade da construção do tecido das relações sociais, elas se formam pela diversidade. Tem que ter professor ateu, tem que ter professor marxista, tem que ter professor direitista, mesmo que não consiga fundamentar a sua ideologia, ainda que utilize John Locke ou qualquer outro que tenha sido de direita. O que precisa entre as pessoas é o respeito. Então tem que ter professor de todas as áreas. O equilíbrio da sociedade, ela se dá pela diversidade, tanto ideológica quanto política, pela diversidade das profissões. A própria natureza, ela se constrói e se sustenta na base da diversidade. Quando começa a faltar elementos, a natureza se desequilibra. Hoje nós temos enormes desertos verdes no Brasil, de plantações de um tipo só de árvore, que não tem um único inseto, um único pássaro vivendo dentro dele, porque simplesmente os pássaros não sobrevivem onde não há diversidade, os animais não sobrevivem onde não há diversidade. Nós temos exemplos históricos de sociedade que se tornaram hegemônicas, ou seja, teve apenas um tipo de religião ou apenas um tipo de ideologia, e o seu fim foi a destruição. Os países que estão dando certo são aqueles países que nutrem a diversidade política, a diversidade ideológica, a diversidade de ensino, de teorias educacionais, de teorias científicas, que não focam, que não fecham em apenas um alvo, em apenas um método, que cada profissão foca no seu objetivo de trabalho, na sua defesa teórica, mas que no conjunto estabelece a diversidade. Então eu sou favorável ao ensino
da discussão, melhor, da discussão das diversidades de gênero no ambiente escolar, em função de que é uma questão de você pensar no outro. O que se faz com uma pessoa homossexual? Uma pessoa se descobre homossexual. Quer dizer que sua orientação não pode ser discutida na escola, ele não pode estudar ou ser orientado a respeito daquilo que ele é, não existe espaço para ele na sociedade. É isso que vocês querem dizer? Que não dá para ter espaço, que é perigoso um homossexual estudar e crescer na vida, e se tornar um mestre, um doutor, e aí agora obrigar os seus filhos a se tornarem também homossexuais? Ou educá-los para se tornarem gays? Será que não pode mais ter uma médica lésbica, uma professora lésbica? Porque esse é o conceito de uma sociedade retrógrada, arcaica, medieval, sem respeito, sem consideração pelo outro. O que é que se faz? E aí, boa noite, cara. Peguei a discussão pela metade, no entanto, sobre a questão do ensino religioso nas escolas, eu sou contra. Iago Ledo, você é contra, e eu não posso respeitar a sua posição em função de que o mesmo tipo de pessoa que é contra a ideologia de gênero ou a discussão da diversidade de gênero na escola é alimentado pelo mesmo princípio, que se chama preconceito. No seu caso, não é o preconceito homofóbico, é o preconceito religioso. E todo tipo de preconceito tem que ser combatido e eliminado. Talvez eu até compreenda uma parte da sua revolta em função dos grandes acontecimentos históricos, das questões de preconceito que existem no mundo, e a maioria delas tem origem na religião. Em função disso, que existe tanto medo das pessoas da religião. Então, o medo da religião, essa religiofobia, né, que existe hoje, ela também é prima irmã da homofobia, não tem diferença. O que nós precisamos é amadurecer enquanto sociedade. Onde houver um cristão, o homossexual pode se sentar ao seu lado sabendo que não vai receber um olhar de desprezo ou de nojo dele, mas que os dois são seres humanos e podem apertar as mãos e viver em paz, se respeitando, cada um dentro do seu modo de viver, respeitando-se adequadamente. A gente tem que evitar os exageros condenatórios, vilipendiosos e excludentes que acontecem nos púlpitos das mais variadas regiões do Brasil, e os exageros também do movimento LGBT, os exageros do movimento sem terra, de todos os movimentos, que a sociedade se constrói na harmonia, no entendimento, no respeito às diversidades e no respeito aos conceitos que as pessoas escolhem para si como modo de vida, como modo de construir a sua família, as suas relações sociais. Eu não aceito que ninguém se meta na sua família para educar o seu filho, não aceito que se meta na minha, e eu tenho certeza que você também não aceita. Agora, se você não aceita que ninguém se meta na sua vida, na sua família, porque é que uma grande parcela do Brasil quer se meter na vida dos outros e na família dos outros? Então eu digo e repito, eu sou favorável ao ensino religioso porque tem dado certo nos países onde eles têm sido colocados, mas também sou favorável à discussão de gênero. Eu não posso defender um movimento social e negar outro movimento social. Eu só posso desprezar ou negar ou debater ou discutir contra ou reprovar um movimento social quando ele decide impedir que outro movimento social alcance um direito. Aí eu não posso apoiar aquele que está impedindo o outro. Qualquer que seja o movimento social que decida se levantar contra outro movimento social, eu já falei aqui a respeito, por exemplo, da greve dos policiais. Quando os professores fazem greve, os policiais deitam a borracha nos professores. Daí quando os policiais fazem greve, ou quando as mulheres dos policiais fazem greve, eles querem nosso apoio. E aí fica difícil, ou seja, policial deveria respeitar a greve de qualquer que seja o servidor público, já que ele também é um servidor público, mas isso não é o que acontece. Então isso ainda é uma construção de uma sociedade ainda medieval, ainda arcaica, feudalista, imperialista, coronelista, machista e patriarcal, e precisa construir novos patamares ideológicos, novas ideias, precisa superar o velho, quebrar tabus, superar fatos sociais que já se provaram instrumentos de alienação, instrumentos de sofrimento que causam sofrimento na pessoa. Então, eu gostaria que ao assistir esse vídeo você pensasse nas pessoas, não pensasse apenas na sua irredutibilidade ideológica, mas pensasse um pouco nas pessoas, pensasse na pessoa que nasceu e se descobriu homossexual, pensasse nas pessoas que nasceu e se descobriu transexual, pansexual, pensasse num número enorme de pessoas que hoje está vivendo no armário
talvez casado, com um filho sofrendo, e que tem que sair à noite para contratar profissionais do sexo, travesti, para sentir algum prazer, alguma felicidade. Conheço muitos promotores, juízes, vereadores, deputados que fazem isso, porque não se assumem, não se admitem enquanto pessoas. Conheço muitos, inclusive religiosos, que fazem isso. Nós fizemos um trabalho recentemente com profissionais do sexo e ficou bem claro que quem mais ganha dinheiro são os travestis, né? Usando um termo bem esdrúxulo aí, né? Os travestis mesmo, aqueles que são homens, mas que se vestem de mulher para para ser profissional do sexo à noite. Então a imensa maioria que são procurados, a maioria deles conseguiam fazer 10 programas, de 5 a 10 programas por noite, enquanto as mulheres conseguiam no máximo 2, já dada a grande preferência. Então nós vivemos numa sociedade totalmente hipócrita, totalmente demagogo. Eu gravei um vídeo aqui e falei o que eu vou repetir aqui agora. Cuidado para você que é contra a discussão da diversidade de gênero na escola, cuidado para seu marido não ser uma das pessoas que procura os profissionais do sexo masculino, os profissionais do sexo masculino nas ruas à noite, ou seu filho, para que não tenha, quem sabe, alguém aí, um primo, um tio seu que faz isso e você está aqui na internet. Até ele talvez, muitos deles inclusive que têm esse comportamento são totalmente contra o ensino da diversidade de gênero nas escolas e vivem num manto de hipocrisia, num manto de um falso moralismo sem tamanho. Então, voltando para a discussão, para a nossa discussão do serviço social, nós somos assistentes sociais e devemos viabilizar o direito das minorias, lutar pelo direito das minorias. E a única exceção é quando uma minoria resolve barrar o direito da outra minoria. Isso é que não pode acontecer. Ou então, um movimento social, ainda que não seja minoria, resolve barrar o direito do outro movimento social. Aí, isso não é direito. Um querer tirar o direito do outro não é certo, não é ético, não é moral, não tem nenhum atributo, nenhuma virtude, muito pelo contrário, é a negação e a violação do direito. Então, quando se pensa na coletividade, na categoria de coletividade de movimentos sociais, a gente pensa numa totalidade de defesa. Precisa se discutir a diversidade de gênero na escola, porque a escola não tem como deixar de discutir o que existe no seu contexto. E existem muitas crianças que já que precisam, em primeiro lugar, compreender o que é a superação do preconceito para construir uma sociedade sem preconceito. Porque se depender de casa, infelizmente hoje no Brasil, 8 em cada 10 famílias são extremamente preconceituosas. Infelizmente, a religião ainda alimenta o preconceito aos gritos, misturado com línguas estranhas nos púlpitos e tapas nas tribunas. Infelizmente ainda, ela alimenta muito esse preconceito. A religião que deveria incluir, amar as pessoas, perdoar as pessoas, encontrar caminhos para orientar e aconselhar aqueles que quisessem ser orientados, hoje se tornou uma perseguidora. A religião que foi tão perseguida nos séculos passados, hoje ela se tornou no seu objeto de ódio. Ou seja, como diz Paulo Freire, o desejo do oprimido é se tornar o opressor. E hoje a religião se tornou o opressor das minorias, o opressor das africanidades, o opressor do movimento LGBT. Isso não pode acontecer. Eu defendo a religião, não vou deixar de defender por causa disso, vou continuar defendo, é um direito do ser humano, toda pessoa tem direito a escolher sua religião, desde que não utilize a religião para excluir outras pessoas, para segregar, para perseguir, para tentar impor doutrina de púlpito, doutrina de igreja na vida das outras pessoas. A doutrina da igreja serve para você, para as paredes da sua igreja. Querer obrigar que todos os professores de uma escola sejam evangélicos, isso é hegemonia, não é diversidade social, não é diversidade ideológica de sociedade. Querer obrigar que todos os políticos de Brasília sejam evangélicos, isso não deu certo na história da humanidade em lugar nenhum. Se vocês olharem para a Europa, quem estudou um pouquinho de história já sabe que todo o contexto europeu se baseou em uma boa parte do contexto europeu já foi 100% protestante, 100% evangélico. Nem por isso deixou de ter guerra, nem por isso deixou de ter miséria, nem por isso deixou de ter fome, nem por isso deixou de ter
problema. Então, não é a hegemonia que resolve os problemas. Deus me livre de um Brasil totalmente ateu. Deus me livre de um Brasil totalmente católico. Deus me livre de um Brasil totalmente evangélico. Ou seja lá, muçulmano, piorou ainda. Então daqui a pouco você deveria, então, já que você quer impor que as pessoas que estão no ambiente escolar não discutam a diversidade de gênero, a conhecida e agora estereotipada, chamada ideologia de gênero, já que você não aceita, então você deveria aceitar quando, por exemplo, um muçulmano resolvesse impor a Sharia sobre a sua família. Você não sabe o que é Sharia? Estude, você vai descobrir o que é Sharia. Impor, você tem uma filha aí de 11, 12, 13 anos, impor a Sharia e lhe obrigar você a conceder sua filha para casar com ele, já que um pode se impor na vida do outro, um pode se impor na família do outro, de modo arbitrário. Então é um contrassenso. Acredito que todo pai tem o direito de educar seu filho dentro de casa. Sou defensor do poder familiar, o antigo pátrio poder, sou defensor do poder familiar como uma das principais estruturas da sustentação de uma sociedade. O poder familiar precisa ser respeitado. O que você pode fazer, já que você tem tanto medo de seu filho se tornar gay, já que você tem tanto medo de se orientar homossexual, se tornar, eu estou usando uma linguagem para que todos compreendam o que eu estou querendo dizer, obviamente. Então, já que você tem tanto medo disso, tem tanto nojo ou tanto medo disso, o que você pode fazer é conversar com ele. Agora, se ele tiver essa decisão, ninguém vai poder mudar isso. E não é com perseguição, não é com ódio, com rejeição que se constrói as colunas de sustentação de uma família. Eu conversava hoje com algumas pessoas sobre o machismo, o feminismo e também a homossexualidade, a transexualidade. Nós temos um problema muito grande hoje também em relação à questão do machismo no Brasil, porque as pessoas estão transformaram um gênero num monstro, que é o macho. Existem, na verdade, muitas coisas que precisam ser reconstruídas, existem muitas coisas que precisam ser superadas, mas assim como nós defendemos que o gênero é um direito específico, da especificidade do sujeito, então eu digo aqui, afirmo para vocês, eu sou machista, mas também sou feminista. Agora, eu não sou machista do conceito violento, não sou machista do conceito excludente, eu sou machista porque eu sou macho, nasci com a qualidade de macho, identificado pelo gênero de macho. Isso não significa que eu tenha que bater em mulher, não significa que eu tenha que ser arrogante, não significa que eu tenha que ser preconceituoso, não. Mas não tem como desconstruir algo que a pessoa é, a identidade do sujeito homem, macho. Não tem como desconstruir a identidade do sujeito fêmea, mulher, ou da identidade do sujeito homossexual ou transexual. Ele escolheu, é uma opção, em alguns casos escolha, em outros casos inatas, mas ele precisa ser respeitado dentro dessa perspectiva. E ao mesmo passo que ele precisa ser respeitado, ele também precisa respeitar, precisa construir todo o seu posicionamento com base no respeito. E respeitar, acima de tudo, a aceitação de si mesmo e a aceitação do outro, como ele é, sem necessidade de mordaças, sem necessidade de exclusão, de preconceito. É uma questão de aceitação. Então eu já debati muito sobre isso aqui, vou fazer um vídeo especificamente para falar sobre isso aqui. Essa luta contra o machismo, ela só vai obter algum resultado quando ela deixar de tentar eliminar o machismo e passar então a reeducar o machismo, assim como o feminismo. O feminismo é um movimento que nasceu dos processos de exclusão e violência que sofreram. O machismo é um movimento que surgiu a partir dos processos de exploração e de violência que realizou sobre outros. Os dois se coincidem no final. Então a mulher precisa se empoderar para não aceitar que o macho continue explorando ela, e o macho precisa construir a sua consciência, se sensibilizar para quebrar fatos sociais, para superar conceitos culturais errados e para viver em harmonia em sociedade. Não tem como eliminar uma categoria de gênero que existe na sociedade. Não tem isso, não existe essa possibilidade. A escolha de ser machista, Marcela Teixeira, a sua pergunta é a pergunta que todos fazem. Ninguém escolhe ser machista, a pessoa nasce machista. A ela é imposta pela sociedade o machismo, imposta pela mãe, inclusive,
pelo pai, pelos irmãos, pelos vizinhos e por uma pergunta igual a essa como você fez, por exemplo. Então não é o machista que prejudica a sociedade, mas o conceito que se construiu em torno da palavra. O mesmo se diz das pessoas que reprovam o feminismo. Eles constroem um conceito estereotipado e preconceituoso em torno de uma palavra. É o mesmo que se aplica ao negro. Construiu-se um preconceito estereotipado em torno de uma palavra para nivelar por baixo todas as pessoas daquela orientação, daquela cor, daquele gênero, daquele país, daquela religião, daquela região. Criou-se, então enclausura-se numa palavra ou termo para definir todos. Eu sou machista e eu pertenço a uma sociedade machista, estou em processo de reeducação. Mas em qualquer momento do dia, no momento que eu estou mais irritado, no momento que eu estou numa situação mais de conflito, se eu não estiver atento às minhas ações, em função de 30, 40 anos de educação machista que eu recebi da sociedade, da televisão, do cinema, dos livros, da escola, da classe profissional, do serviço social, um pouco mais antes, agora mais não, mas um pouco mais antes. Por exemplo, o serviço social não podia o homem ser assistente social. Por mais que isso pareça feminista, essa é uma atitude machista. O homem não podia ser assistente social, uma atitude extremamente machista. Ou seja, o machismo não é defendido só pelos homens. Eu conheço muitas mulheres machistas. Eu não nego o meu machismo, eu sou machista porque o machismo foi imposto na sociedade. Eu estou em fase de reeducação. Estamos falando sobre diversidade de gênero. Não podemos esquecer que macho é um dos gêneros. Ou seja, a heterossexualidade, o ser hétero, também é um dos gêneros. Porque quando se discute diversidade de gênero, a única coisa, parece que botaram uma viseira nas pessoas. Homossexual, homossexualidade. Parece que só existe isso no mundo. Mas diversidade de gênero também é discutir sobre o direito da mulher votar, sobre o direito da mulher ser independente financeiramente, sobre o empoderamento das mulheres na sociedade machista. Diversidade de gênero vai muito além do que homossexualidade. Homossexualidade é apenas um ponto da discussão da diversidade de gênero. Infelizmente, as pessoas se fecham em uma coisa porque foram doutrinadas, né? 3, 4 dias por semana, 2, 3 horas, entre 6 e 8 e 10 horas da noite, sempre tem alguém gritando, e aquela lavagem cerebral forte, já da cultura mesmo, já veio de casa, já veio de muitos outros lugares, e aí só foca numa coisa. Diversidade de gênero não é só isso, gente. Diversidade de gênero está falando também sobre o combate às atitudes violentas por parte dos homens, o abuso da força e do poder sobre os mais fracos ou sobre aqueles que estão sob seus cuidados, sobre maus tratos. Diversidade de gênero, discussão sobre diversidade de gênero, também fala de feminismo, sobre os direitos das mulheres, e também fala sobre homossexualidade, transexualidade, pansexualidade, e mais de 50 categorias que já inventaram aí, e as pessoas têm o direito de criarem isso. É uma questão de aceitação. A sociedade evolui, o pensamento tem que evoluir. Se a gente viveu 3, 4, 5, 10 mil anos sem discutir o assunto, agora é hora de discutir. Todos esses milhares de anos, a sociedade patriarcal conseguiu colocar uma pedra em cima disso para que não fosse discutido. Nunca houve essa discussão, nunca houve espaço para essa discussão. O momento é agora e vai acontecer. É próprio das relações sociais, da construção, ele vai acontecer. Eu sei que vai, porque com o tempo as pessoas vão começar a olhar para o outro como pessoas e reconhecer o outro como pessoa. Então, o ambiente escolar é um ambiente muito propício à discussão da diversidade de gênero, à discussão das questões da violência contra a mulher, da violência e abuso sexual contra crianças, do feminicídio, enfim. Roberto Souza: o homem burro faz da sua namorada sentir ciúme de outras mulheres, o homem inteligente faz as outras mulheres sentirem inveja da sua namorada. Aí nesse caso, burro dos dois, os dois são burros, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É burro que sente ciúme, é o burro que faz sentir ciúme. Tudo farinha do mesmo saco. Se botar num pinico, não enche o pinico. Mirelle Baral: perfeito. Como o nome já diz, diversidade de gênero se aplica a diversos gêneros e seus direitos, sejam eles feminino, masculino, cis, trans. Muito bem.
Perfeito, bem colocado. Então, veja bem, nós estamos numa sociedade muito superficial, é tanto que hoje nós temos aí, né, não tem como focar em assuntos como esse. Nós temos hoje o grande perseguidor, né, da discussão da diversidade de gênero, que é o senhor Bolsonaro, que está aí aqui nessa página de assistência social, tem um monte de eleitor dele, escondido aí, veladinho, que não respeita o projeto ético-político, que não considera a categoria coletiva profissional. Enfim, ele que foi o criador dessa panaceia toda e que trouxe ele e outros, as séculas dele, outras pessoas que insistem em criar um modelo único e ineficaz, apesar de ter sido já na história da humanidade esse o modelo que até hoje já provou que não deu certo. A família tradicional, apesar de ter no Brasil 42 milhões de mulheres, mães de família, chefe de família, pai e mãe ao mesmo tempo, que não são consideradas nesse processo, de ter mais de 12 milhões de pessoas, que se orientam, né, que já foi de um certo modo censeada, que passou pelo recenseamento, né, foi recenseada. 12 milhões de pessoas que se orientam como homossexuais ou transexuais ou pansexuais, enfim. Não existe respeito por essas pessoas. Parece que essas pessoas não têm direito de morar nesse país, porque elas não podem ter direito, elas não podem participar da escola, elas não podem ser incluídas no processo social, elas não podem ser professor, porque se o meu filho for estudar com homossexual, ele vai virar gay, e já vira aquela confusão. Então parece que não existe espaço nessa sociedade para a pessoa que se orienta como homossexual. O preconceito nasce daí. Assim como existe o preconceito contra a pessoa negra, o mesmo preconceito, são tudo parentes, eles são muito interligados. Ela parte da mesma premissa. Não pode discutir candomblé na escola, porque o professor está fazendo macumba na escola, está fazendo despacho na escola. Só que existem pessoas lá que são candomblecistas e que têm origem, nasceram de uma raiz africana, que traz a africanidade no sangue. Não pode discutir sobre diversidade de gênero na escola, só que lá na escola está assim, de adolescentes, né? Como eu disse aqui na página um dia, eu afirmo categoricamente que, sem medo de errar, 80% dos homens na adolescência já tiveram uma relação homossexual, mesmo que não tenham se orientado homossexual depois, mas experimentaram. E vocês sabem disso. Vocês que são homens estão aí, então não queiram se esconder dentro do armário, principalmente aí os eleitores de Bolsonaro, que se passam como os sujeitos mais corretos do mundo, que ainda vive, a maioria deles, vive às custas da mesada do pai, vive às custas da herança da mãe, mora debaixo da barra da saia do pai, muitos deles não ajudam nem a pagar a conta de luz e de energia elétrica dentro de casa, mas são os revolucionários do país, os donos da caixa preta do tesouro. Então, veja bem, na construção de uma sociedade há de se levar em conta o seu processo histórico. E no processo histórico já se mostrou, durante todos esses milhares de anos que as sociedades viveram, que não houve espaço para a pessoa que se orienta como homossexual. Ela já foi queimada, estripada, enforcada, despedaçada, enfim, jogada aos animais para ser comida. E agora é a hora, o momento de que haja essa discussão ampla para que a sociedade supere esse preconceito até agora. Marcela Teixeira, é um problema estrutural, mas seria errôneo definir o machismo com algo equivalente ao feminismo. Não são oposições, justamente concordo quando você fala que precisa se desconstruir. Exatamente, são oposições, não nego isso, Marcela, são oposições. Mas por que são oposições? Porque, imagine comigo, Marcela Teixeira, se a força física e o poder econômico estivesse sobre a mulher e o homem fosse mais fraco e pudesse ser subjugado, seria diferente? Qualquer de vocês do grupo pode responder isso. Seria diferente? Se a força física e o poder econômico estivesse na mão das mulheres e o homem fosse mais fraco fisicamente e pudesse ser subjugado por ser mais fraco, e durante o processo histórico de 1000 anos, 2000 anos, fosse construído a prerrogativa de que a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem, o homem mais fraco fisicamente do que a mulher, e a mulher possui mais meios, influências e poder econômico do que o homem, seria diferente? Não seria diferente. Nós teríamos hoje o oposto. O homem seria a vítima e a mulher seria o opressor. Então a gente tem que pensar essas coisas. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que não é o problema da violência, não está relacionado
ao gênero, está relacionado a falha no caráter, a questões éticas, abuso de poder, a exploração, a subserviência, a subjugação, a capacidade de explorar o outro, até mesmo dentro de casa, explorar os próprios filhos, explorar a companheira. É a mesma ideia do capitalismo, está sempre tudo interligado. Seria diferente? Responda para mim, Marcelo Teixeira. Seria diferente se a mulher dispusesse da força física e do poderio econômico tudo que o homem tem estivesse na mão das mulheres e tudo que a mulher tem estivesse nas mãos dos homens? Se os papéis fossem invertidos, teria sido diferente? Não teria, porque o problema não tem nada a ver com gênero. O problema é a natureza humana que precisa ser educada, e ela criou-se então o fato social. O que é o fato social? É um mito que se cria para controlar as pessoas, que se cria para poder, pela falta de experiência científica, pela falta de diálogo, pela falta de soluções, então se cria vários mitos. Se diz para a criança: olha, não varra a casa de noite porque vai ter assombração, vai dar azar, alguma coisa assim. E aí diz que tem um bicho-papão na estrada para a criança não sair para lá, e aí vão se criando. Fatos sociais são isso, são folclores, são receitas pré-prontas. Seria, com certeza, Mirella Barral, seria a mesma coisa. Se invertessem os papéis, não seria diferente. O homem seria a vítima e a mulher o agressor, o opressor. Então, é muito triste quando a gente vê. Então, apesar de eu concordar que exista uma oposição entre o feminismo e o machismo, eu tenho que dizer para vocês o seguinte: feminismo e machismo são sinônimos, que se opõem, que estão em lados opostos, mas são sinônimos, que precisam se reeducar. A mulher precisa se empoderar, entendeu? Porque ela se empoderando e fazendo valer, ela já vai se fazer respeitar perante o agressor, né? Ela precisa se empoderar, porque muitas mulheres não querem se empoderar, elas vão viver a vida toda debaixo da exploração, umas porque não querem. Desculpa eu fazer essa colocação, que ela até é um pouco preconceituosa, tem que admitir, e outras porque não conseguem, porque foram condicionadas a vida toda, acham que não vão conseguir, acham que não vão conseguir ser independentes, que não vão conseguir conquistar o que querem, né? Sandra Gomes, é uma coisa que tem que ser reeducada, porque tudo vem da raiz de cada um, exatamente. E essa raiz, ela se cria dentro do fato social. Eu vou dizer uma coisa aqui: dois principais agentes responsáveis pelo machismo e pelo feminismo, esse feminismo que transformou as mulheres em vítimas no mundo. Mas eu vou situar mais aqui no Brasil. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas vale a gente refletir. É um debate sobre diversidade de gênero, a gente está discutindo, que são questões que tem que aparecer no currículo escolar. Diversidade de gênero é homem e mulher também, dentro da questão da heterossexualidade, né? Então, e também da lesbiandade, da homossexualidade, da transexualidade, pansexualidade. Mas quais são os dois principais elementos criadores dos fatos sociais que estabeleceu a cultura a nível Brasil, a nível mundo, do machismo e do feminismo? Não desse feminismo empoderado que tem agora, do feminismo vitimizado que tinha antes, que não se manifestava, do feminismo velado, aquele que era a vítima. Quem são os dois principais elementos? Se alguém souber, pode responder aí nos comentários. São dois, eles fazem parte do contexto histórico, eles fazem parte de toda a criação cultural, da fundamentação do fato social, da sustentação do fato social. E Maxwell Mendonça, um projeto na cidade onde moro, chamado Promoção da Cidadania LGBT, foi taxado como ideologia de gênero, que tornaria crianças em homossexuais. Isso é uma vergonha. Essas pessoas aí da sua cidade deviam sentir vergonha de si mesmo. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Voltando para a nossa discussão, vamos lá. Quem criou o machismo foram os pais. Olha que resposta simples, né? O machismo foi criado pelos pais. E o feminismo também. O vitimismo do feminismo foi criado pelos pais. Porque o pai, com medo que sua filha, no passado, né, abandonasse o marido, ele dizia: a mulher que abandona o marido não presta, você tem que aguentar todas as circunstâncias que acontecer, pelas quais você passar, tem que aguentar quietinho, porque é assim mesmo. E a mesma coisa se dizia: a mulher boa, você tem que segurar aqui, na rédea, no queixo, amarrado pelo pescoço, no pé da cama. Mulher boa é assim,
Você bate ela e ela ainda agradece no final. Então quem criou, mas isso é porque nasceu em função de quê? Nasceu em função de quê esse machismo? Da preservação das virtudes e dos princípios. Eu falei aqui nessa página já que os maiores crimes da humanidade foram cometidos em nome do amor, da justiça e da misericórdia. Eu já falei aqui e provei para vocês historicamente, né, que eu vou gravar outro vídeo com esse tema, assim, os maiores crimes da humanidade foram cometidos, e aí vou mostrar historicamente, e vou mostrar para vocês aqui, foram cometidos em nome do amor, das justiças, das virtudes e da misericórdia. Por exemplo, a Santa Inquisição, quando ela vinha, eu estou falando justiça e misericórdia, ela não vinha para matar ninguém, ou para queimar as pessoas vivas, que amarrava lá num tronco e botava um monte de lenha em volta, né? A noite de São Bartolomeu, os huguenotes franceses, que morreram mais de 200 mil, 30 mil na primeira noite, depois passou quase uma semana matando gente, queimando, esfolando, enforcando, apedrejando, espedaçando, rasgando com cavalos. Ela nasceu do amor e da misericórdia, da justiça e da misericórdia, desculpe, justiça e misericórdia, né? Os maiores crimes da humanidade foram feitos em nome das virtudes, quando o machismo nasceu por causa das virtudes. Veja só que conclusão espetacular essa. O machismo nasceu em função das virtudes, né? Isso é verdade, por isso que muitas mulheres sofrem abuso e não têm coragem de deixar seu parceiro, porque deixar fere a virtude. Então é melhor ficar apanhando, manter a virtude. Mas hoje mudou muita coisa, viu, Sandra Gomes? Hoje realmente é porque não tem como alimentar os filhos. A questão aí já são as expressões da questão social. Não tem emprego, não tem informação, não tem como se sustentar. Hoje já mudou muito, né? Então hoje já não é mais o fato social de antes. Hoje as questões são mais expressões mesmo da questão social. As pessoas não estão se importando mais muito com virtude, não, graças a Deus. Isso deixou de existir. O mais importante é viver bem e ser feliz, né? A virtude é essa ideia, se for possível. Estar bem é muito melhor. Mas o machismo nasceu em função das virtudes, porque para não desvirtuar, não desonrar a família, a moça era obrigada a casar com o seu estuprador. Ela era estuprada, levava uma surra quando chegava em casa e era obrigada a casar com o estuprador. Em função disso, muitas meninas que foram estupradas aí muitos anos atrás aí, nunca nem chegaram a contar para ninguém. Ficaram fazendo simpatias, tentando costurar, ou a gente conhece muitas histórias de meninos que inventaram um jeito para tentar enganar o futuro marido, para ainda se passarem por virgens, porque se elas contassem que tinham sido estupradas, aí ela perdia a honra e a virtude. E em função disso, ela apanhava e era obrigada a casar com o estuprador. Então elas ficavam, escondiam, não velavam, ficava velado. Então eu afirmei aqui, estou dizendo ainda, que o machismo nasceu em função de uma coisa boa. Então a mulher tem que andar na linha, o cara tem o direito de bater nela se ela não andar. O homem pode ter, como biblicamente mesmo se estabelece, né? E também não só biblicamente, os períodos históricos, pode ter quantas mulheres ele quiser. Nós temos o caso de Salomão, que teve 3.000 mulheres, Davi teve quase 500 mulheres, e por aí vai. Os que tiveram menos tinham 5, 10 mulheres. E a história dos tempos nos contam que a maioria deles, quando morriam, deixavam um decreto para todas as suas mulheres serem enterradas vivas, em pé, em volta do caixão dele, para que elas não tivessem outro homem e não ferissem a virtude do marido que morreu, né? Podia ter, eu não sei como é que Salomão fazia, ele tinha 3.000, né? Então a cada 10 anos ele passava pela número 1, e aí se ele pegasse uma por dia, se ele pegasse 2 por dia, em cada 5 anos ele conseguiria passar pela número 1 de novo, né? Mas então, em função disso, toda essa construção, e a gente está falando aqui só de 2 gêneros, né? Masculino e feminino, no caso aí dentro da perspectiva biológica, e gênero biológico e gênero social, né? Então, aí a gente começa a entender como é que se construiu o machismo. Então o machismo é fruto das virtudes, ele nasceu em função das virtudes, ele se tornou um fato social para manter a honra e a virtude, lá nos tempos medievais, nos tempos feudais, e também no Brasil Império, Brasil Colônia, muito recente, Brasil Coronelismo, que ainda existe até hoje em muitos lugares. E agora, então, toda essa cultura machista foi sustentada por alguém. Quem é que sustenta o machismo agora? Vou dar um curso para quem responder nos próximos 60 segundos aí, um curso para escolher na plataforma. Quem é que sustenta hoje o machismo na cena contemporânea, a nível mundo?
Quem é que sustenta o machismo? A gente sabe que quem sustentou foram os fatos sociais, depois foram os pais. Primeiro, né, o machismo foi sustentado dentro dos impérios monárquicos, depois no feudalismo. Louro Caviar diz Bolsonaro, quase Louro, passou perto, mas não é não. É uma outra coisa que sustenta o machismo hoje a nível de Brasil. Na verdade, não é uma coisa só, mas são várias coisas. Mas se vocês acertarem aí, está passando o tempo, aí nesse tanto termina. Se vocês acertarem aí, pelo menos um dos três, que são basicamente três, que sustentam o machismo no Brasil, de unhas e dentes, eu concedo o curso para vocês. Boa noite, Laudelina. Eu concedo um curso que você pode escolher qualquer um lá na plataforma gratuita. Quem é que sustenta o machismo no Brasil? Então nós temos aí nos períodos históricos, nós tivemos no colonialismo, no imperialismo, no colonialismo, todos eles se basearam no mesmo princípio. O pai e a mãe sustentavam o machismo em função de defender a honra da filha e as virtudes do casamento, da família, né? Então podia tudo, o homem podia estuprar, depois a estuprada era obrigada. A Rosani acabou de ganhar um curso, já valeu. Conservadorismo, está valendo, Rosani. Entre em contato comigo pelo Zap para me liberar o curso para você. 7591831408. Depois eu vou digitar aí para vocês. Conservadorismo, acertou. Mas não só o conservadorismo, o tradicionalismo e o clericalismo. São esses três que sustentam o machismo no Brasil. Que tentaram sustentar a escravidão, que sustentam o neoliberalismo e todos os outros conceitos prejudiciais à coletividade, já que os três só pensam na individualidade e na divindade. Não existe coletividade para os três, só individualidade, divindade e por aí vai. Então é o conservadorismo e o clericalismo e o tradicionalismo, os três que sustentam hoje o machismo no Brasil, em todas as esferas, quer acadêmica, política, e quando se fala em clericalismo, está se falando também em religiosidade. Tradicionalismo, nas questões científicas, que existem muitos cientistas extremamente machistas no Brasil, existem políticos muito mais ainda, grandes nomes que estão na televisão, cantores, como vocês estão acompanhando a cena contemporânea, quem está acompanhando sabe do que eu estou falando, que defendem o machismo. Mas não pode na escola discutir diversidade de gênero. Não pode, porque isso é falar coisa de gay, é só gay. É vergonhoso o nível de ignorância das pessoas. É vergonhoso não se pode discutir lei da Maria da Penha, não se pode questionar as ideias, debater, trazer à tona, estudar, mas é necessário. Gente, eu agradeço a todos que participaram desse vídeo. Essa é a discussão que eu queria trazer para vocês sobre a defesa do direito à discussão da diversidade de gênero no contexto escolar. Eu volto daqui a pouco com duas matérias importantes do curso de perito judicial que está na minha plataforma. Daqui a pouco eu estou de volta. Muito obrigado.